Salve, salve, evoluídos! Estamos aqui para mais um Evoluir Podcasts, um novo formato com assunto muito interessante, com convidados mais interessantes ainda, né? Lógico, a gente vem sempre com assuntos interessantes, não é verdade? Bom, eu gostaria de apresentar para vocês o tema, né? A gente vai falar sobre dependência emocional. Gente, eu acho um tema tão relevante, eu gostaria muito que vocês refletissem enquanto vocês assistem a gente, né? Eu gostaria também de apresentar minhas convidadas aqui. Eu até anotei algumas coisinhas aqui, porque lógico que eu não tenho memória de PC, né? A Fabi Castro, gente, ó, ela é comunicadora, né, do Bom Dia Princesa. Quem nunca ouviu o Bom Dia Princesa aqui em Santarém? Há 10 anos ela é comunicadora, desde os 15 anos ela é comunicadora. Ela é pedagoga, ela é natural de Santarém, ela é mãe da Maria Júlia, louca da atividade física e crossfiteira. A gente está falando aqui da Fabi Castro, mas a gente também tem a Ana Clara, estudante de psicologia do 5º semestre, natural de Santarém. Ela é mãe de pet. E ela gosta de escrever poesias. Estou falando aqui das duas. Tudo bem? Essa é a Ana e essa é a Fabi. Tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Primeiramente, eu gostaria de perguntar um negócio para vocês. Vocês estão à vontade para falar desse tema? Dependência emocional? Hoje eu tô. Agora. Tá. É porque, assim, quando a gente fala em dependência emocional, a gente está falando de um tema bastante delicado, né? Talvez a gente fale de algumas coisas que realmente vão incomodar bastante, né, algumas pessoas. Assim, apesar de ser um assunto polêmico, ele é um assunto que está muito no nosso cotidiano, né? Não é não, Fabi? Com toda certeza, faz parte do nosso cotidiano. E eu acho que a pior parte, quando a gente fala desse assunto, é que muita gente vive, mas não sabe. Verdade. A gente também vai identificar alguns pontos para a gente saber se a gente está vivendo uma questão de dependência emocional ou não. Acho que não tem nada mais desagradável do que ser dependente emocionalmente de alguém, né? Perder a sua independência, né? Você passa a viver pelaquela pessoa, você esquece de viver por si. Então, aí já começa a dependência. E tem gente que realmente nem sabe que está vivendo uma relação. Acha que normal. É amor. Será? Sim. É amor. Será? Exatamente, vem a vírgula. Vem a interrogação, na verdade. Será que é amor? Então, é justamente isso que eu quero abordar, porque nem sempre é amor, né? E às vezes a gente, achando que é amor, a gente sustenta, alimenta essa dependência emocional com outra pessoa, achando que é uma coisa normal, positiva, é romântico. E já aviso aqui, gente, que vida real não é filme de Hollywood, né? Essa questão de romantizar o problema psicológico, emocional, eu acho que é uma das questões que a gente tem que desmistificar aqui hoje. Estão dispostas? Tamo aí. Estamos. Já aviso para desligarem o sertanejo universitário. Desliguem aquelas músicas, né, que remetam àquelas questões de dependência emocional, porque a gente vai tratar esse problema aqui hoje. Tu falou isso, eu já pensei logo naquelas músicas que falam assim, eu te odeio, mas eu te amo, você me faz sofrer, mas eu te quero do meu lado. Nossa, que lindo, né, cara? Sofrência. Exatamente, tem umas sofrências desse nível, que aí já começa o nosso assunto, né? Assim, Fabi, e o próprio nome do estilo, sofrência, né? Tipo, a gente ouve muitas músicas relacionadas a sofrer, vou pagar na mesma moeda, vou beber para esquecer, mas por trás dessa, vamos dizer entre aspas, poesia, né? Sim. Poesia. Por trás dessa poesia toda que trazem nas músicas, principalmente na sofrência, a gente vê que há uma coisa muito melancólica aí, né?
são todas baseadas em histórias reais, no final de contas, né? A gente às vezes pensa que é muito... é só pra ficar bonitinho, é só pra ser poético, mas não é. É história real e de gente que tá doente. Eles não percebem que o som, a música, por mais romantiquinha que seja, isso quando é romântica, quando não mostra dependência emocional, Romântica, sim, vai. mexe. Isso mexe com o psicológico da pessoa que tá no relacionamento, porque ela segue aquela música e ela acha que tá super normal ali, o cara destratando, ou a moça, porque para lembrar, tanto o homem quanto a mulher são vítimas dentro de um relacionamento tóxico, né? Mas você sabe qual que é o culpado disso tudo? São os radialistas que colocam essa música pra gente escutar. Não, os cantores Enfiar na nossa goela abaixo. E eu te falo que no meu programa tem muito conflito, né? Que às vezes eu pego, acabei de tocar uma música que o cara dizendo... A pessoa lá em si, né? O principal tá dizendo assim, eu não volto mais, eu não quero mais, vou viver uma nova vida. Aí depois eu toco aquela assim, eu tô com saudade de você, eu sinto falta do teu cheiro, do teu perfume. É a playlist no aleatório. Gente, É tipo isso, confundindo todo mundo. é assim, pra quem não sabe, a Fabi, ela apresenta um programa em Santarém aqui de rádio, muito popular, muito conhecido. E, logicamente, que eu fiz essa brincadeira, porque, cara, às vezes a gente tá falando de música, né? Há outras referências relacionadas à dependência emocional, mas eu acho que a música é a mais forte, né? E por mais que você não queira, você entra em contato com isso. E às vezes a gente, até de forma inconsciente, a gente não pensa a respeito daquilo que a gente está ouvindo, né? Não é uma crítica, tá, Fabi? Não é uma crítica para quem gosta do estilo. Mas se a gente parar para pensar e parar para ouvir realmente o que a gente está ouvindo, a gente vai ver que é uma questão muito séria. E aí é a introdução que eu faço para o nosso tema. O que vocês acham sobre essa questão da dependência emocional, né? Você acha que é uma questão de saúde pública mesmo, em saúde mental ou não? Pelo que vocês veem na realidade de vocês, ou até sentem, não sei. Olha, Não eu... tá apontando dedos, né? Mas... Não, eu fiz assim, ó. Eu acho que é uma questão de saúde pública, uma vez que a gente está até discutindo antes do início que a terapia é uma coisa que não é muito aceita ainda dentro da sociedade. E ela é de suma importância dentro de uma pessoa que sofre um relacionamento tóxico, tanto no relacionamento quanto na amizade, paz. Porque se ela não tiver aquela condução ali, ela perde o controle. Aí ela se vê se submetendo a situações que tu não pode nem imaginar só para dar aquela pessoa do lado. Sem a terapia. Eu acho que com a terapia, se tivesse mais essa valorização, em questão de social também, que nem todos têm o cacife para pagar uma terapia, mas seria bem interessante as pessoas começarem a normalizar fazer terapia. O que você acha, Fabi? Concordo também com a Ana e falo que talvez alguns aspectos da psicologia deveriam ser tratados dentro de sala de aula, principalmente nos nossos primeiros anos de vida, porque a gente passa por muitas situações ainda hoje, com tanta informação que a gente tem, mas as pessoas passam despercebidas por problemas de saúde, no caso, traumas psicológicos ali, e elas não conseguem entender. E eu sempre comento com algumas pessoas sobre isso, de que eu tenho vontade até de, quem sabe, um dia montar um projeto, alguma coisa que consiga alcançar mais pessoas com informação. Porque beleza da gente fazer uma terapia e tudo mais, mas até tu chegar à parte da terapia, tu tem que entender aquilo que tu tá passando. Exato. É a parte que tu vai aceitar. Tu vai entender que eu tô passando por isso, eu preciso me cuidar, isso daqui não faz bem, vai passar pro meu físico, isso pode ter problemas muito maiores e piores na minha vida. Exato. E isso que não acontece, né, geralmente. E assim, é massa você falar sobre isso aí, porque a gente gravou recentemente um podcast falando sobre dependência emocional também, mas a gente focou mais em inteligência emocional, né? E quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando em desenvolvimento humano, que aí cai na questão da escola, né? Quanto mais cedo a gente é preparado para lidar com as emoções, mais eu acho que é reconhecidamente melhor a gente identificar aquilo que a gente precisa tratar, né? A Ana estudante de psicologia, ela vai lidar muito com isso. Então, esse episódio foi muito interessante e surgiram vários questionamentos depois desse episódio, que foi com a doutora Patrícia Brum, né?
Aliás, Patrícia, vamos dar um tchauzinho pra Patrícia. Patrícia Brum. A gente tratou sobre assuntos relacionados à inteligência emocional que cai muito nisso que a gente está falando, né? Será que realmente a gente é maduro emocionalmente para reconhecer isso? É uma pergunta, viu, Ana? Porque Você é madura é o ponto. emocionalmente? No fundo, a gente somos maduros, né, nessa questão. Porque eu acho que a parte da aceitação, não é nem aceitação, porque é difícil uma pessoa aceitar, mas o fato dela cair na real e ver o que está acontecendo realmente ali é um ponto muito delicado, muito, muito delicado. Imaginou tu perceber que tu foi um ditado popular trouxa esses anos todos, do momento todo, por causa de uma trouxa situação. mesmo. Sim. Você acha que é trouxa ou não? Vai. Ou talvez, eu não vou dizer que é trouxa, sabe por quê? Imagina, você tá doente, você tá fragilizado, você não tem Interessante. noção disso. Eu acho que você é trouxa, por exemplo, igual quando acontece, a pessoa foi traída, ela tá consciente, ela continua com a pessoa. Mas se ela não tá doente, se ela não tá com uma dependência emocional ou algo do tipo, aí ela tá sendo trouxa. Mas eu acho que a própria decisão em continuar com aquela história, e a gente tem muitos, quem não tem, né, cara? Quem não conhece um caso de que as pessoas, Então, né? em que as Nunca pessoas vi. terminam um relacionamento, voltam no relacionamento, terminam o relacionamento, voltam no relacionamento. Ioiô. E aí eu acho que a gente já identifica o primeiro sintoma de dependência emocional, né? Que é a dificuldade da gente resolver uma De fazer o dificuldade. desligamento, né? Exatamente. E aí tem toda a questão do luto afetivo, né? Da questão da doença emocional, da baixa autoestima, né? De que a impressão de que a gente pode ficar sozinho a vida inteira, da questão da baixa autovalorização. Eu comentei contigo quando a gente estava conversando antes sobre a questão lá do livro das mulheres que amam demais. É baseado... Gente, a gente tava conversando aqui antes, tá? Só pra vocês saberem. A gente tava comentando sobre esse livro, eu li há um tempo atrás. Acho que tem uns 2 anos no máximo que eu li. E justamente porque nesse período eu comecei a perceber isso nas pessoas sobre a dependência, eu comecei a me interessar sobre o conteúdo. Aí eu acabei encontrando esse livro, fui ler. Faz parte justamente de ele é baseado em histórias reais de um tratamento. Isso é um grupo, né? Mulheres que Amam Demais é um grupo. Acho que ele começou nos Estados Unidos, inicialmente. Hoje tem no Brasil também, mas o livro ele é baseado dentro das histórias dos Estados Unidos. E a psicóloga que vai descrevendo, ela vai descrevendo os atendimentos. E, por exemplo, um deles lá, ela fala de uma paciente que dizia assim, que ela era basicamente a empregada do marido, do namorado, lá era namorado, acho, na época, e que para ele nada que ela fizesse estava bom. Para ele tudo estava imprestável. Ele reclamava da comida, ele reclamava que ela não sabia limpar a casa, que ela não fazia nada. E a psicóloga indagou ela, né, a moça. Tá, mas por que você tá com ele? Ele faz isso, mas ele me ama. Eu sei que ele me ama. É que ele só faz isso quando ele tá estressado. Mas ele me ama, eu sei que Isso é muito que comum, verdade. né, cara? Ele vai mudar, ou é momento, ou ele é uma ótima pessoa, porém agora ele tá só um pouco triste, um pouco com raiva. É só agora, depois passa. Só que o momento não passa. Exatamente. E assim, é bom você ter levantado essa bola, Fabi, porque a gente começa a caracterizar um relacionamento abusivo, né? E aí a gente coloca que a dependência emocional, ela pode ser um dos elementos do relacionamento abusivo, né? Se eu não identifico que eu estou vivenciando um relacionamento abusivo, e geralmente a gente identifica quando a gente termina esse relacionamento. Quem aí que está assistindo a gente, que terminou um relacionamento, que está curado emocionalmente, a gente olha para trás e se pergunta, né? Cara, como eu pude viver aquilo? Tava doente, não tinha como saber. Tava doente. Desligado. E ainda tem isso da pessoa estar doente, estar na dependência, passar aquela situação toda, terminar a relação e depois de um tempo meio que no automático sair daquela situação e nunca ter passado pelo processo de terapia e talvez em uma outra relação na frente passar novamente. Porque ela nunca soube a situação, ela nunca soube que aquilo era uma condição de doença praticamente. Tem aquela situação de que, tem aquela uma frase, que você não aprende uma lição, você vai fazer novamente aquela atividade, aquele dever, porque você não aprendeu da primeira vez. Então você vai repetir até você conseguir aprender. E vira uma bola de neve, até chegar no ponto. E assim, pegando a luz da psicologia, né, se a gente for analisar um caso desse,
a gente pode definir que a dependência emocional pode, né, deixar marcas que pode definir o teu calibre de sentimento, né? Você pode definir uma herança, um legado emocional que pode contaminar tuas futuras relações. E, cara, se a gente for pensar realmente como que a gente pode tratar isso, e a gente vê muito isso em terapia, né, no consultório, as pessoas trazem, né, muito dessas questões mal resolvidas. Wilson, como que eu posso tratar isso? Como que eu posso evoluir nesse sentido? Porque, cara, isso começa a estabelecer uma culpa, porque a minha atual parceira, por exemplo, ou parceiro, ele não tem culpa do que eu vivi. Né? Ele está me oferecendo uma nova perspectiva e eu não consigo viver essa nova perspectiva. Né? Isso é muito complicado. Por causa do bloqueio emocional, né? Ela cria um bloqueio. Eu tava pensando isso antes de vir para cá. Porque quando veio nesse assunto, eu já fiquei nossa, é um assunto muito bom de conversar. É muito bom, polêmico. Na teoria. Não, é bom para conversar, porque as pessoas, elas não têm muita informação sobre. O que acontece, a pessoa que vive um relacionamento com dependência emocional, quando a gente fala de casal ali, o que acontece, se de repente você sai daquela relação e encontra um novo parceiro, uma nova parceira, e aí você vai ver uma relação saudável. A pessoa acha estranho, ela acha que tá errado. Tu não quer ver meu celular? Não? Não? Tu tem certeza? Eu posso sair, tu não tá me perguntando. Ela tá tão condicionada aquilo ali, né? Sim, que o saudável pra ela é errado. Tá estranho. Sim. Não é daquele jeito. Eu aprendi que tem que cobrar, eu aprendi que eu dependo de ti. E assim, é interessante também, e aí já trazendo para alguns casos que eu tive muito contato, né, que é a questão de você começar, inclusive, a depender da dependência emocional. A pessoa... Complexo. Porque, assim, às vezes a pessoa presencia essa dependência emocional e ela pode confundir aquilo como amor, como apreço, né? E isso dificulta também a pessoa ajudar essa pessoa que está trazendo esse legado de dependência emocional, né? E aí a gente cai, né, nessa questão da identificação que, cara, e aí já fica determinado aqui da importância da intervenção psicológica para a gente começar a identificar alguns sentimentos, né, alguns comportamentos que caracterizem isso. É interessante que tu falou sobre condicionamento e tu falou sobre os pais. O que uma criança vê em casa, ela já acha normal, já pega como base. Exemplo, uma criança tem os pais que o pai é violento com a mãe, ou que o pai não respeita, ou que cada um segue seu rumo, e é assim. Ela cresce com aquilo na cabeça, ela acha super normal, porque mamãe e papai eram assim, então eu acho que eu vou seguir isso. E aí que vem a questão daqueles comportamentos hostis, né, tanto da mulher quanto do homem, de ter um relacionamento onde o homem manda, a mulher só obedece, ou onde a mulher, que, no caso do Johnny Depp que aconteceu. Ah, interessante. Que a gente vai tratar trazer sobre o caso do Johnny Depp. Alô, Johnny Depp, queremos você aqui. Internacional. E eu acho muito, muito necessário a gente discutir sobre essa questão, porque a família é a base, porém ela é uma base, às vezes, um pouco não reta, ela balança um pouquinho. Porque onde era para ser uma espécie de salvamento para as crianças, se torna uma punição muito grande, porque não tem aquele carinho, não tem aquela atenção. Então, você está falando, e Fabi, vamos ver se você concorda também, que o ambiente em casa ele pode determinar essa questão do teu calibre emocional? Será Com que toda certeza. Será que a gente pode virar um dependente emocional de acordo com a realidade que a gente tem em casa? Com toda certeza. Eu até consegui identificar que quando as situações que eu passei até hoje de dependência emocional, e te falo que não só de questão... Você passou? Com toda certeza. Não só de questão de relacionamento de casal, mas em questão de amizade, foi por causa de casa. Os meus pais são separados, meu pai saiu de casa, eu tinha 6 anos de idade. Foi uma questão de traição e tudo mais. Então, meu pai era a pessoa mais próxima que eu tinha até aquele momento. E depois, quando ele saiu de casa, como ele saiu por causa de outra família, então ele meio que deixou a gente mais de lado. Assim, foi aquele corte muito rápido.
Por conta disso, a minha mãe também acabou tendo que se afastar mais da gente porque ela ia trabalhar. Ela começou a ter que trazer comida para casa de algum jeito. Então, ela passava o dia fora trabalhando e deixava, não tinha tanto aquele tempo de carinho, de atenção. Hoje, até hoje, eu ainda tento trabalhar muito isso, porque as pessoas que convivem comigo sabem que quando, por exemplo, eu arranjo uma... Sei lá, eu comecei a conversar com vocês aqui. Eu percebi que vocês me deram um pouquinho mais de atenção. Simplesmente são meus, eu quero pra todo sempre. E eu fico com aquele medo, tipo, de perder. Eu Ela é carente, ô Ana. Eu sou dependente, literalmente. E é por conta disso. Eu sei que é por conta disso. Pelo medo da ruptura, pelo medo de perder, de ser abandonada. Então, eu crio a dependência por conta disso. Hoje, isso acontece ainda, mas com bem menos frequência, porque eu tento assim, não, calma, não é assim, tem limites, não é dessa forma que acontece, né? Mas eu sei que é por conta disso, pelo medo da ruptura o tempo todo. E aí a gente fala em outro aspecto, né? E eu novamente jogo luz à psicologia aqui, que além da responsabilidade de quem sente a dependência emocional, tem a responsabilidade de quem causa a dependência emocional, né? Por exemplo, no teu caso, e a gente pode exemplificar aqui vários outros, né? No contexto familiar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros contextos também. Por exemplo, um pai que vê naturalmente que a sua relação não está bem, né, com a sua mãe, eventualmente, realmente vê um relacionamento fracassado, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, né, de que há outras pessoas envolvidas e é necessário essa preparação dessa ruptura que você falou, né? Poxa, se eu sou a referência do meu seio familiar, eu tenho que preparar essa ruptura. Por isso que essa questão da separação dos pais tem que ser muito bem conversada, né? Tem que ser muito bem planejada. Como que será a pós-separação, né? Será que eu tenho que sumir? Logicamente que não. Mas será que até que ponto eu tenho que equilibrar essa relação, né? Porque, poxa, a minha ex-esposa também terá outro parceiro, eu terei outra parceira. E qual que é o lugar do filho nisso, né? Qual que será a dose de sentimento, a dose emocional que eu vou ter que ainda sustentar com a minha família, né? A gente cai na questão da responsabilidade não de quem sente, mas também de quem provoca, né? E a gente cai naquela coisa, né? O que você sente é responsabilidade sua. Ótimo, mas aí a gente também entra na responsabilidade afetiva, né? O que eu vou causar na outra pessoa? Aí a gente volta para a questão do relacionamento de casal. Quando eu sei que tu é dependente de mim, quando eu sei que eu tenho poder sobre você, de alguma forma, mas eu continuo fazendo. Sim. Tem até uma situação de que a pessoa seguiu em frente, tem aquela dependência emocional, trabalhando ela, porém já está evoluída, já está de boa. Só que aí tem até aquele meme, aquela mensagem, oi sumida, a pessoa manda no WhatsApp, no Instagram, e tu acha que estava super superado, e tu vê aquela mensagem, então tu vê aquele ciclo voltando. Mantenha-se sumida, então. Sim. É isso, e é muito interessante falar sobre isso, porque aquela pessoa que é quem está causando aquele sofrimento todo, sabe do poder que ela tem sobre aquela pessoa, então ele sabe o momento, ele sabe o como, ele sabe aonde tocar na pessoa. E é muito interessante a gente voltar para esse ponto. Literalmente, ele sabe como destruir aquela pessoa e como fazer ela crescer novamente. Abuso afetivo, gente. Olha só como uma coisa está ligada à outra, né? Dependência emocional, relação abusiva, abuso afetivo e etc e tal. Eu quero polemizar a situação, posso? Ai, que À medo. vontade. Vai. Mas antes eu quero um café. Joga o café. Quer café? Aí, Cadê aqui? Bora organizar a Cadê? firma. Manda Peraí. café e água aqui. Ô, Nelson, adorei esse formato, viu? A gente está mais à vontade aqui. É Eu só tomo o meu, segurar o esfriando já microfone aqui. que tá me incomodando um pouco, mas tudo bem. Evoluiu. Temos aqui também um convidado muito especial. Ele não tá muito feliz. Ele não tá muito feliz. O assunto não Nunca Será tá que feliz. ele tá sofrendo dependência? Será? Dona Florinda. O que você tava falando? Aquela hora Eu que vou deu levantar a branco. polêmica. Era polêmica, é verdade. Gente, quem não conhece
a música do Cabeça Branca. Muito bem lembrado. Quem não conhece o termo velho da lancha? Pode parecer uma piada, pode parecer engraçado, pode parecer descontraído, mas, cara, isso é um exemplo clássico de dependência emocional, né? E também de responsabilidade emocional, porque a pessoa que explora, ela também é ciente disso, né? De que a pessoa é dependente emocionalmente dela e ela se aproveita disso. O que vocês acham, gente? É muito polêmico pra gente falar É ou amor não? pago? É amor pago. É amor pago, né? Troca de moeda, né? Entre o amor e o dinheiro. Troca de favores. Eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, que tá bem... Novamente, a gente volta no ponto da música e na realidade, né? Porque a gente vê muitas pessoas postando no Instagram. O Instagram é um mar de onde acontece isso. Rede social em geral, né? Fotos, bate-papo, direct. A pessoa vê uma menina ou um menino novo, acha que tem uma espécie de dinheiro, né? Acha não, tem. Então, ele acha que ele tem o poder de conseguir aquilo ali pelo dinheiro. Pergunta quanto a pessoa quer, pergunta se ela está precisando de ajuda. Você sabe por quê? Porque a pessoa que é abusadora emocional, a pessoa que quer explorar emocionalmente a pessoa, ela tem uma vítima, ela tem um público-alvo. Geralmente, né? E alô, cabeças brancas aí, velhos da lancha. Essas pessoas, elas são exploradas, né, emocionalmente, justamente para aquele abusador ter alguma coisa em troca. Geralmente é dinheiro, né? Assim, eu particularmente falando, assim, eu trato isso muito, né, no consultório, eu acho muito lamentável, né? Tanto Mas de uma acontece parte quanto demais. de outra. Agora, vamos nos colocar no lugar do cara que é abusado, do cara que é explorado. Ele é explorado meio que consciente, às vezes, tu não acha? Será que ele também não é doente emocionalmente? Essa questão. Talvez pela questão de baixa autoestima. Exatamente. Porque ele Outro acha ponto, que ele né? só consegue as coisas se ele pagar. Exatamente. Eu não sou suficiente para conseguir pelos meus méritos. É aquela coisa, cara, eu era tão pobre, que eu só tinha dinheiro. No final só me restou dinheiro. Não me restou pessoas sinceras, não me restou relações saudáveis, não me restou maturidade emocional para viver outros relacionamentos. E é interessante que a maioria desses cabeças brancas são cabeças brancas. A maioria dos cabeças brancas. Porque É que eles foram intitulados agora, gente. são pessoas... É uma nova classe. Estamos rotulando esse O público. que a gente faz? Eles são um pouco mais velhos, tipo 70, 60 anos. E eles querem ter aquelas novinhas do lado, entendeu? Então, isso que é muito interessante. É um ponto também a se falar sobre a idade. Que a pessoa se vê velha, ela se vê, poxa, já tenho essa idade aqui, ninguém vai querer vir comigo por livre e espontânea vontade. Exatamente. Lançando luz da psicologia novamente, a gente pode ver que é um agravante, pode ser um ponto agravante as pessoas não lidarem, não administrarem, na verdade, essa questão da idade, né? Porque naturalmente, quando você vai ficando mais velho, naturalmente, automaticamente, você vai perdendo alguns privilégios e principalmente você vai limitando as suas relações ou não. Sim, acho que sim. Aí eu acho A gente vai assumindo outros papéis, né? E a dificuldade fica quando você não conseguiu manter uma relação estável até no caso, essa fase do cabeça branca. Que aí tu começa. Porque se você for ver, justamente o que se torna complexo em toda a situação é justamente o fato de o cabeça branca não querer a outra cabeça branca. Sim. Ele quer uma novinha. Ele quer digamos, não tá Status. Novinha versus cabeça branca. Essa é a discussão. É tipo isso. A ponto de agora. E tá virando quase profissão, porque eu mesmo conheço meninas que se preparam, elas se cuidam, elas investem no corpo para poder chamar a atenção. E eu estou aqui no mercado para tentar um cabeça branca. Estou aqui no mercado. Assim, eu posso julgar como lamentável isso, né? A gente pode julgar também que a pessoa tem toda a liberdade do mundo de fazer isso, e ela tem. Mas eu acho que a gente cai novamente na questão da responsabilidade afetiva e emocional com o outro, né, Fabi? Que, cara,
Se a gente for pegar os problemas do mundo hoje, eu acho que o que está faltando, né, para a gente curar o mundo hoje é essa questão. É a questão da empatia, é a questão da consideração ao outro, né? Como que a gente pode se sentir numa relação de abuso e tentar evitar isso, por que não? Ter Né? respeito consigo, com o outro. É um Isso assunto, emocional. é um assunto bem polêmico, né, cara? E eu acho que vai render muitas músicas, né, Fabi? Ah, e antes, deixa eu contar logo o meu caso aqui, antes que depois o pessoal que me conhece começar a me julgar. Não, Relaxa. porque eu tenho uma diferença muito grande com meu marido. Nós somos casados há 7 anos já. E nossa diferença de idade é 21 anos. Ah, É 21 anos. quantos E- anos você tem? Eu, 25. 25. É, Ah. 25. Então, tem gente que às vezes pode até achar que é a história do Cabeça Branca. E depois de um tempo, também eu fui entendendo que, de certa forma, eu acabei fazendo a escolha do meu esposo por causa do meu pai. Sim, Né? tem a Que ligação dos pais. interessante. Você descobriu isso em terapia? Hã? Não. O pior é que não foi em terapia, mas foi lendo conteúdo de terapia. Justamente pela falta, né? Às vezes você que está assistindo a gente não sabe, mas pode existir essa condição aí. Você que não teve papai perto durante a infância. Por favor, luz da da psicologia. A luz da psicologia. Ajuda Deixa eu nós fazer, aí. Vai, Psi. deixa eu lançar uma análise relacionada a isso. Na verdade, eu acho que no teu caso, por exemplo, lógico, a gente está falando de um caso diferenciado. Você até coloca. Eu acho que a questão da idade é irrelevante. Pode ter relação com essa questão do Édipo, né, do complexo de Édipo, lá em psicanálise, etc. Tal, Freud, que você pode ter visto qualidades do seu pai no seu marido. Né? Isso pode ter te levado a um conforto que você realmente construiu uma imagem de um cara ideal para você. Mas eu acho que no caso do Cabeça Branca versus Novinha, que a gente começa a Que é rotular muito, aqui, muito, muito. que é o muito, 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 eu acho que tem a ver mais com a questão de abuso emocional, que não foi o teu caso. Ele vai intencional, né? Então. Exatamente. É emocional e, consequentemente, financeiro. Né? E aí não sejamos hipócritas, demagogos aqui, né, gente? Nossa, eles estão falando uma coisa que não acontece. A gente sabe que acontece. Acontece. Não né? Ah, generalizando, mas acontece. Acontece. Eu lembro de uma vez estar numa situação de ver uma menina que na época era namorada de um Cabeça Branca chorando. Não falaremos em nomes. Não, Fica jamais. tranquila. É em um evento que nós estávamos e o Cabeça Branca dela estava humilhando ela. E Ô, Cabeça Branca, mano. E nós perguntamos pra ela, né? Mas por que você tá aqui? Por que você continua com ele? Você é nova, você pode arranjar um trabalho, viver a sua vida. Tem potencial, né? Sim, aí sabe o que ela respondeu? Mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Tipo assim, na cabeça dela não existia outra possibilidade de vida. A única solução dela Era Cabeça era, Branca. Aquela relação. o artifício de abuso emocional relacionado ao Cabeça Branca. E o Estou Cabeça- sofrendo, mas eu estou com comida na minha mesa, estou com roupinha, estou... Todos os rolês. Mas se a gente for pensar, eu acho que se essa pessoa cai no meu divã, lá na minha clínica, a gente vai chegar à conclusão que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Essas necessidades básicas dela, né? Se a gente for até pegar a questão da pirâmide de Maslow lá, da questão financeira, da questão do perfil, né? Da roupa. dos suprimentos dela, né, de vida, talvez ela possa desenvolver outras potencialidades para conseguir isso. Sim. Ela não deve e não pode abusar emocionalmente de outra pessoa para conseguir isso. Porque, né? querendo ou não, ela tá sendo abusada e ele também, né? Tá tendo uma situação bem... Ela está complicada. sendo abusada? Não, emocionalmente, não. Calma. Talvez eu classificaria, à luz da psicologia, alguma questão aí que ela tem que resolver consigo mesma, né? Talvez ela tenha que regular algumas emoções e algumas sacadas existenciais na vida dela que possam levar ela para uma questão de realmente eu tenho potencial, né? Eu tenho capacidades para correr atrás dessa questão dos suprimentos básicos da minha vida. E essa questão emocional, essa questão afetiva é um outro aspecto que pode vir podem vir até automaticamente se ela cuidar dessas questões emocionais individuais dela, né? E assim, gente, a gente está colocando aqui, a Fabi é prova disso.
Não tem nada a ver com a questão da idade, tá? A gente está falando com a questão do abuso e da dependência emocional. Quando se torna intencional de algumas das duas partes, né? Exatamente, quando se torna... Eu conheci no dia a dia meu esposo, a gente teve um namoro, Manda um foi tudo recado pra ele bonitinho. aí, Fabi. Chama a mamãe Dia dos Namorados, tá gravando aqui as vésperas do Dia dos Namorados, né? Eterno namorado. Daqui a pouco você dá o teu recado também, Ana. O recado dela já tá dado. Ela tem Ele- tatuado aqui. Ele me entendeu em casa. Código Morse. É tipo isso, mas é justamente. Porque eu trouxe de fazer trazer minha relação aqui, porque eu sou julgada por causa disso. As pessoas acham que Você talvez. vive isso, né? Sim, existe essa situação de você ter essa intencionalidade. Em momento algum, por exemplo, eu escolhi o meu esposo, vou atacar aquele. Não aconteceu. A gente se conheceu normal como qualquer outra pessoa. Teve o nosso namoro. Foi uma construção afetiva saudável. Sim, comum, não foi intencional, diferente de algumas situações que a gente sabe que a pessoa, ela praticamente faz como se fosse um curso preparatório. Estratégias, né? Como ser Eu estou me preparando para encontrar este elemento aqui e tê-lo na minha vida para poder ganhar minha base financeira, para me conquistar as minhas coisas ali, você é uma madame do lado de um cabeça branca. É um exemplo, então, que a gente não deve generalizar mesmo, porque realmente existe... Pasmem, existe um relacionamento verdadeiro. Existe Com diferenças de idade. E, na verdade, eu, pelo menos, talvez por viver isso, eu vejo com muita frequência relacionamentos com pessoas que têm diferenças de idades grandes. E, geralmente, é o homem, sim, mais velho, não por conta da cabeça branca, mas por conta da maturidade. Talvez você tenha essa percepção maior porque você vive isso, né? Sim. Você está dentro da questão do viver a diferença de idade. E talvez você, por sofrer julgamento da sociedade, você tenha essa questão mais trabalhada do que a gente, né, Ana? Sim. Quantos anos tem teu namorado, teu marido? 25. Namorado, sim. Eu tenho 22. A nossa relação foi tranquila, só que tem gente... Nem é por conta da idade, é por conta também da espécie do financeiro, porque tem a idade ali na média entre os dois. Só que aí um dos dois tem uma renda financeira maior, Pronto, é interesse. aí todo mundo já fecha nisso. Então, a gente fica mais nessa questão do dinheiro mesmo, mas a gente... Na verdade, os julgamentos, eles vêm de toda forma, né? Sim. Sempre vai haver julgamentos, né? Os julgamentos vêm de todas as formas, vêm pela idade, vêm pelo que você tem ali, o poder aquisitivo. Pelo seu passado. Mas voltando para a parte da Vamos voltar. dependência, Voltar. a gente começou aí ali a enveredar por outros caminhos. Então, é por isso que esse papo é muito bom, porque a gente pode criar vários braços de discussão aí, Sim. né? Cara, é um assunto muito complexo. Né? É um assunto muito complexo. A gente já está começando a entrar na questão do julgamento social da coisa. Sim. Isso é pura psicologia. Exatamente. E tudo está interligado, né? Tudo está interligado. É igual a gente falava sobre a questão de ansiedade talvez ter uma relação quase direta com a dependência emocional. Geralmente, as pessoas que têm ansiedade acabam meio que no automático ali já gerando a segunda parte, quando entram numa relação. Porque pela ansiedade começa o celular. Acho que um dos sintomas da dependência emocional de relacionamento. Por que ele demorou pra me responder? Vamos elencar. O status do WhatsApp. Qual foi a última vez que entrou? Por que não me respondeu? Gente, Tá online, não tá falando comigo. Com quem tá falando? pessoal, vamos desabilitar isso aí. Pelo amor de Deus. Vamos preservar a saúde da relação. Vamos desabilitar o azulzinho, vamos desabilitar o... Tirar o visto por último. Visto por último. Eu sofro. Vamos sugerir pro WhatsApp. Alô, Zuckerberg, queremos você aqui. É uma lista de convidados. Extensa. Mas é interessante, né, cara? E assim, até pegando essas possibilidades da nossa discussão aqui, eu quero polemizar de novo. E aí eu acho que a gente vai... começar a criar caso a partir de agora, gente. Alô, amigos! Gente, vocês identificam dependência emocional no ciclo de amizade de vocês? Não precisa ser de vocês, tá?
Tá? Mudando aqui o contexto. Bastante. Alô, amigos, tudo bom? No aspecto de amizade, você identifica, e a gente pode identificar essa questão de dependência emocional? Muito, porque eu acho que a coisa deixa de ser saudável no momento que você deixa de ser você dentro de um ciclo. Quando você passa a pensar, meu Deus, se eu fizer isso aqui, fulano vai pensar isso aqui, eu vou acabar perdendo a amizade de fulano, ciclano, beltrano, enfim. Então, eu acho que a amizade, assim como a família, são dois pontos que são bem importantes em relação a essa questão da dependência, porque a gente foi moldado pela sociedade a sempre ter alguém, porque um homem não é uma ilha, então sempre tem que ter alguém por perto. Então, por sempre ter alguém por perto, a gente acaba se submetendo a questões bem complicadas, tipo, a gente tem uma amizade que ela não gosta de outra amizade, então eu tenho que cortar vínculo com esse monte de pessoa para ficar com ela só. Nossa, que preguiça, né? Inclusive, Will, ontem tu foi no churrasco, tu postou e tu não me chamou. Por que que tu não me Exemplos. chamou? Não, na verdade Eu eu não te importo pra bloqueei. Na verdade eu te bloqueei para você não ver minha postagem. Mas Olha eu o vi. trabalho que eu tive. Mas eu vi. Mas você viu no celular de outra pessoa porque você procurou No outro perfil que eu celular tenho, que é só pra caso aconteça, eu já faço isso. para você monitorar Exato. suas amizades, é isso? Sim, claro. Que Isso eles não aqui- podem fazer rolê sem mim. É um eu sou exemplo. muito importante. Gente, quem nunca presenciou um caso desse? E aí a gente começa a identificar É, mais né? um Nem sintoma. Nem Nem Ah, chama. nem chama, Nem né? chama. Foi ontem no churrasco e nem me chamou por quê? Ainda Gente, postou foto. Exatamente. E eu acho que é clássico. Isso acontece muito. E a gente começa a identificar que, e eu acho que é muito mais, muito ou tão recorrente quanto nos relacionamentos afetivos, né? De homem e mulher, casal, conjugal. A questão do amigo dependente emocional, né? A gente abordou já alguns sintomas, se você é um amigo dependente emocional ou um amigo abusador emocional também, porque é uma espécie de abuso, né? A partir do momento que eu sou cobrado porque eu não te chamei, peraí, Somos casados agora. exatamente. A partir do momento que eu interfiro na liberdade do outro de escolha, né? E a partir do momento que eu me vejo incomodado, por que ele não me chamou? Pronto. Aí se estabelece a questão da dependência emocional, do abuso emocional, né? Que uma coisa está muito ligada à outra. Então, identificamos mais um aspecto que dependência emocional atua. Quando eu só te procuro porque eu tô mal. Quando Acontece. eu só te procuro quando eu tô mal. Aí Agora- depois que eu tô já melhorzinho, tô mais alegre, esqueço. Agora você imagina quando você é psicólogo. Mas aí tu tá recebendo. Will, vem cá, Will, vem cá, Will. Tu tá recebendo, não, eu. Will, preciso te contar, cara. Você tem tempo? O que você tá fazendo? Cara, não tô bem. Vai na clínica. Não, mas a gente não pode nem atender amigo, né? Ah, é verdade. Aí já deu ruim de novo. Aí a gente só oferece Não, a parte. Caminha. Não, aí você exatamente. Já pega o cartãozinho dos coleguinhas, ó. Tem esse amigo muito bom que ele pode te ouvir. Não, mas a gente Passou pode contato. utilizar, inclusive, estudantes de psicologia, nesses momentos a gente pode oferecer uma linha mais humanista, né? Uma linha mais de aconselhamento, que não tem nada a ver com conselho, mas é uma questão mais de escuta. Tipo, acorda. Acorda. Ou se não, cara, eu te acolho, vou te escutar, pode desabafar, mas as conclusões, infelizmente, eu não posso te devolver, Posso porque a gente interferir. tem um vínculo afetivo, né? E como profissional, como ética profissional, eu não posso te devolver isso. Né? Mas estou aqui para te ouvir, claro, né? Porque acolhimento é uma coisa que realmente precisamos. E, na verdade, eu percebo que boa parte dos nossos... Só um minutinho. Tem um mosquito aqui. Tá querendo participar? Alguém tem uma raquete daquelas elétricas? Não vou matar o bichinho, não. Só pra dar um susto. Continue. Defensores dos animais. por exemplo. vegetariano, né? Era só pra... Estamos bem aqui. Faz favor. Então, era sobre essa parte de você... Quando seus amigos são os abusadores, né? Geralmente eles não sabem também que eles estão fazendo isso com você. Falo, por exemplo, dos amigos que trazem problemas pra ti.
Aqueles que sempre trazem problemas pra ti. Sei lá, tô com problema no trabalho. Então, Will, tenho que te contar tal coisa. Tô com problema com a minha esposa, com meu esposo. Will, tenho que te contar tal coisa. Aquele que sempre traz o problema dele pra ti, literalmente como se tu fosse um psicólogo. Às vezes ele não percebe, mas que ele tá fazendo isso. Mas eu acho que ele, quando ele entende que tu é um porto seguro, Exato. quando tu tá aberto. Eu quero deixar claro que a gente não está criminalizando a questão da escuta, a questão da relação saudável, né? A gente está julgando aqui, analisando, levantando questões sobre o abuso, abuso não, a dependência emocional daquele amigo que não entende, né, e interfere na tua liberdade, né, da questão da escuta. Ok, você é bem-vindo, a gente é amigo, eu sou um bom amigo por conta disso. Mas a partir do momento que você começa a me cobrar exclusividade, e principalmente que eu tenho que te ouvir e me dar soluções, aí sim. A questão aqui não é pra ti, ai, poxa, o Will tá falando que eu tenho que cortar essa amizade bem aqui, isso aqui, não. A gente tá querendo falar mais sobre limites. Até onde é o espaço do outro e até onde é o meu espaço, não é, Will? Exatamente. E nessa situação, rapidinho, Will, quando ela fala isso, tipo, de você não precisar cortar, né, mas de você poder ainda acolher, acho que a gente entra na parte da pessoa entender que eu posso te ouvir, mas quando o teu problema se torna constante e grande, você precisa procurar um profissional. Exatamente. Eu sou teu amigo, eu não sou teu psicólogo. Não tem como, eu não consigo resolver os teus problemas. Exatamente. Você não é um monstro por isso. É aquela questão, né? E se a gente for fazer uma analogia com a vida, tem problemas que, a gente pode precisar de ajuda. O cara pode ser um profissional para me ajudar em consertar alguma coisa, né? Mas a partir que aquele momento e aquele problema seja realmente uma demanda profissional, a gente pode até atrapalhar a pessoa, né? Se a gente realmente for interferir nisso. Então, a gente tem que encaminhar para um profissional. A gente pode até trazer uma metáfora para cá. Nossa, tá uma chique, coisa. não tá? Uma coisa. Nem se formou ainda. Eu tenho base para isso. Nem se formou ainda. Doutor Google. Tô brincando. Vozes da minha cabeça. Vozes da cabeça. Uma coisa é tu ajudar a pessoa numa ferida que ela machucou na perna. Outra coisa é tu fazer uma cirurgia na pessoa. Então, são duas coisas diferentes. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Aplausos. Aplausos. Você não se formou, mas esse... Foi muito top essa Psicologia, analogia. hashtag. Desculpa essa Esse metáfora. Corte, foi o corte aí. Né? Gente, a gente falou, a gente prometeu às pessoas que estão... Não prometemos, mas a gente trouxe aqui que a gente ia falar sobre o caso Johnny Depp, né? Que foi caracterizado, logicamente, como um relacionamento abusivo. Bom, a gente sabe que eles passaram um tempo juntos, né? E depois deu aquela treta toda que foi parar nos tribunais. Aí eu pergunto para vocês, ao menor sinal de crise, né, no relacionamento, seja de amigo ou conjugal, por que a gente simplesmente não termina? Por que a gente simplesmente não põe um ponto final e segue as nossas vidas? Vocês conseguem me responder isso? Porque a gente, quando tá num relacionamento estagnado, a gente é como se caísse no buraco. O negócio sai daquele buraco ali, que é o processo. Então, a pessoa pode jogar várias escadas, várias coisas, mas se tu não querer sair daquele buraco, tu nunca vai sair. Ou seja, tem até aquela situação, em relação de mulher e marido, ninguém mete a colher. Tipo, a pessoa chega, ei, tu acha que o teu relacionamento não tá um pouco estagnado? Ele não é uma pessoa muito legal? Não, é meu relacionamento. Ele é assim porque é o jeito dele. Então, tem como mulher, como amiga, como filho, né, que acontece com os pais, eu tenho que respeitar o jeito dele e ficar Mas naquela relação. onde que entra a questão da dependência emocional? Será que a pessoa não termina a relação porque ela acha que não vai encontrar aquele sentimento mais? Eu entendo que talvez a pessoa ela não consiga, nos primeiros episódios, entender isso pela esperança de mudança. Sendo doença ou sendo realidade, quando você está numa relação, existe sentimento. Eu gosto de ti. Então, eu quero ficar contigo. Se começa a acontecer algumas situações ruins, às vezes constrangedoras, e eu tenho esse sentimento dentro de mim, eu vou acreditar que você vai mudar. Por causa do sentimento. Que é recíproco. Que vai dar certo. É só uma fase, é só uma situação.
que é o que não acontece. Quando se torna dependência e quando tem um abusador ali na situação, não vai passar daquilo. Mas na tua mente, de que misturada, eu acho que é justamente a questão de ter inteligência emocional, de você conseguir Exato. diferenciar os dois, que é o mais difícil. Você não... É esse buraco que ela fala, né? Você está dentro de um buraco, e se a gente for fazer uma metáfora, uma analogia, a gente vai ver que um buraco é escuro, profundo, e a gente não está vendo as possibilidades em volta, né? E aí a gente pode até levantar a questão que é muito comum, cara, em contexto terapêutico, que é o medo de não ser amado novamente, né? Que é o esgotamento do amor, ou seja, eu estou vivendo tão intensamente esse sentimento que talvez eu não tenha forças para viver outro, ou possibilidades para viver outro. E a pessoa entra no automático de que ela é totalmente dependente daquele sentimento ali que ela acha que é saudável, né? Sim. E aí, por estar dentro do buraco, ela não enxerga que aquilo não é saudável. Olha, a questão do Johnny que a gente está trazendo, ele passou por Só um situações... minutinho. Alô, Johnny Depp, queremos você aqui. Mais um lembrete, mais um lembrete. Agora. Amber, queremos você aqui, Amber Heard. É interessante a gente falar da situação dele, que ele passou por coisas bem sérias, né? Ele passou por humilhação, passou por violência. E a gente estava comentando no nosso grupo que a Amber, ela falou uma frase muito, muito impactante, né? Quem é que ia acreditar que ele passaria por aquilo? Tipo, o meio de várias mulheres sendo violentadas, que é a nossa realidade hoje em dia, um homem fosse violentado, era mais fácil acreditar em que ela estava sendo a vítima do que ele. Exatamente, ela se aproveitou de um fator social, né? De quem acreditaria você falando que sofre um abuso de uma mulher, né? Então ela se aproveitou desse peso social que o homem sofreria abuso dela. Acreditem, homens sofrem abusos de mulher, né? De mulheres. Homens sofrem emocionalmente. Homens são dependentes emocionais. A gente falou do cabeça branca. Mas dentro do contexto conjugal, a gente vê muitos casos também, né? E eu acho que vai muito além disso, né? É uma questão muito além de gênero, homem, mulher, ou... A condição financeira. Enfim, é uma condição humana. É uma condição de carência humana, de necessidade afetiva humana. Agora eu vou te fazer a pergunta para Pode fazer, por favor. à luz da psicologia. Manda. Tu acredita, então, que acredita não, tem alguma explicação sobre o fato da dependência emocional ser, por exemplo, um buraco ou um vácuo da tua vida, de alguma parte da tua vida? Seria isso, a dependência, talvez? Sim, claramente. Inclusive, eu vou pegar a tua experiência com, por exemplo, com seu pai, né? Talvez a gente possa construir uma carência emocional na infância e talvez a gente viva isso, né? Reviva no contexto conjugal, que pode abrir, né? Inconscientemente a gente possa confundir essa necessidade de substituição, né? Naturalmente, a gente fica refém disso. A gente fica dependente emocional do outro porque inconscientemente a gente não quer sofrer de novo o que a gente sofreu lá atrás. A gente vê muitos casos, né? Tipo, em contexto terapêutico, que muitos casos de sofrimento emocional afetivo está muito ligado com a questão da trajetória. Separação dos pais, abuso na infância, bullying na escola, né? Então, a gente pode realmente relacionar o que os adultos passam relacionado a abuso emocional, né, a dependência emocional, com a trajetória na infância, na adolescência, enfim. E falando isso, eu já lembrei, sabe, o que é das consequências que a dependência emocional te traz quando às vezes a pessoa está tentando se curar sozinha. De casos que eu conheço, a pessoa pegar, e quase todos nós devemos conhecer um caso desse. Separou, vou emagrecer. Voltei para a vida fitness, vou começar a me cuidar. Aí começa a se cuidar, começa a sair mais, começa, às vezes, se expor mais. E, na verdade, não se trata de eu estar bem. Se trata de vou provar para aquela pessoa que eu sou capaz, que eu consigo evoluir.
é legal. Sem ela. Você aborda um ponto interessante, porque é aquela velha máxima cultural nossa. Terminei um relacionamento, cara, vou sair pra beber. Muitas músicas tratam disso. Tem que sair por Vou cima, sa- né? Exatamente. Vou sair pra beber, vou sair, Vou pegar todo mundo. vou pegar geral, Passa né? muito. Eu sou feliz sem ele, sem ela. Exatamente. E eu preciso expor isso pra todo mundo ver também. Porque é uma autoafirmação, que na verdade eu preciso, mas eu acho que a afirmação do outro não é. Eu tô tentando provar pra mim mesmo que eu consigo. Além de uma autoafirmação, é uma necessidade de fuga, né? De fugir do luto afetivo, da dor que o luto afetivo, e é uma dor necessária, ele traz, que é a questão de você processar o fim, processar um final de um relacionamento. Pô, esse luto afetivo, ele vai compor esse entendimento de que, poxa, eu vivi uma história, essa história teve um ápice, essa história teve um final, e agora eu preciso me recuperar, ter minha vida de volta para eu viver uma nova relação. Isso é um processo que, inclusive, gerará um novo episódio desse podcast. Spoiler. Spoiler. Então, o luto afetivo é muito necessário nessa questão. Quando a pessoa fala, agora eu vou malhar, aí a gente pode até analisar no sentido de por que eu não malhei antes que estava com ele? Né? Será que essa dependência emocional relacionada ao meu outro parceiro ou parceira não me possibilitava ter essa autoestima a ponto de, mesmo com o relacionamento, eu cuidar de mim também? É interessante falar Mesmo sobre assim? isso, porque uma hora o luto vai chegar, né? Você pensa que superou, você pensa que tá virando pegador ou pegadora, mas uma hora o luto chega, uma hora a cobrança vem. Eu E passei... é necessário, e assim, é totalmente necessário e fundamental que você passe pelo luto emocional. Não existe fim sem luto afetivo e emocional. Senão existe. você não consegue seguir em frente. É aquela coisa. Isso pode, se você não viver o luto afetivo e emocional, você pode construir um legado para a próxima relação. Não existe um fim sem uma morte, né? De alguma forma. Perfeito. Eu tava lembrando aqui que quem não passou, né, por um relacionamento abusivo? Eu passei por um relacionamento, passei por essa fase de vou fazer academia, vou botar uma tatuagem, cortar meu cabelo. Sou uma nova mulher. É isso. Aí mete no Instagram, né? Tá? E a gente, Ainda e a coloca gente uma nova olha... fase. Recomeçar. E a gente olha, a gente tá lá do outro lado, tipo, sei. Né? Eu sei o que tá acontecendo contigo. Deixa ela viver a vibe dela, logo a ficha cai. Foi quando, como eu falei ainda agora, a gente percebe que a gente pulou uma fase. Quando eu me vi superada e tal, eu percebi, veio as lembranças, veio os sonhos aleatórios, veio tudo aquilo. E foi do nada. Na minha cabeça foi do nada, mas agora, conversando, né, tendo essa roda de conversa, eu percebo que não foi. Foi realmente o luto querendo vir. Porque uma hora a gente vai ter que passar por isso. É até interessante falar que tem pessoas que não passam pelo luto e se enxugam com toalha molhada. Como assim, Ana? Se enxugar com toalha Ela é cheia molhada... das metáforas, né? Acho maravilhoso isso, viu? se Vários enxugar- cortes. Se chegar com a toalha molhada, tu tentar superar aquele relacionamento tóxico com outro, usando outra pessoa. Como se aquilo fosse ajudar. Isso faz a pessoa viver um ciclo eternamente. E outra, é uma irresponsabilidade afetiva com o outro enorme, né? Uhum. Porque você está utilizando a confiança afetiva da outra pessoa para resolver o teu problema, que muitas vezes não vai resolver nada, você vai piorar, né? Você tá entrando intencional na próxima relação porque você quer provar para anterior que você pode, que você consegue alguém legal ou melhor que ela. E a pessoa do outro lado tá entrando, às vezes, com o sentimento, com a vontade de ter uma relação estável e Exato. saudável. Ela não tá sabendo do teatro que tá acontecendo. Não dá cabeça. Você Ela não sabe o trouxe. que está nos bastidores. Aí ela é trouxe. Não seja pilantra, gente. Pelo amor de Deus. Não seja uma pilantra emocional. Seja responsável, afetivo com outra pessoa. Né? Que eu acho que é isso que está faltando nas relações do mundo. Essa questão da empatia, essa questão da humanidade, do humanismo, né? A consideração em relação ao outro. Cara, eu acho que isso é solução e remédio para muita coisa. Né? Eu tenho outra polêmica também, mas como é que tá nosso horário aqui? Porque as moças são muito ocupadas e
já precisamos encerrar o nosso podcast, mas eu vou Não. estender mais um pouco. A Ana vai conseguir, né, Ana? Vou segurar, eu vou segurar. Ó, não é a Ó, vamos Fabi, não, é a entender. Ana. É a Ana que tá com me entregou, não, compromissos. Desculpa, Ana. Era eu. Ana. Era a Fabi. Ana. Ó, Entendesse? gente, no trabalho, dá pra gente caracterizar dependência emocional no trabalho? Ou vocês vão jogar no peito do psicólogo? Eu assisti um filme esses dias, que eu acho que... Você falou agora, eu lembrei da cena. Maravilha, conte. A moça era super... Era, tipo assim, a número 1 da empresa, né? Funcionária. Fazia tudo bem. E tinha uma funcionária que era muito ruim. Muito ruim mesmo. Só que aquela boazuda lá, vamos dizer assim, ela ajudava a que era ruim. Ela dava dicas, ó, faz isso, faz isso, faz isso. E ela estava a ponto de ser demitida. No dia seguinte, elas deveriam fazer uma apresentação e cada uma deveria apresentar um projeto. A que era boa já tinha uma parceria montada, mas coisa para um mês. E antes dela sair de dentro do escritório, ela contou para outra funcionária. Ela disse... Peraí, não conta o final não, tá? Não, Sem spoiler. então, exatamente. Ela pegou e falou, né? Eu vou fazer isso e isso. E a outra não tinha projeto nenhum para apresentar no outro dia. A que era boa chegou um pouquinho atrasada na reunião. Na hora que ela chegou lá, a que era ruim estava apresentando o projeto dela. Que maravilha. Então ela estava se dando bem e tudo mais. E tanto que ela pediu demissão depois, ela saiu revoltada da sala, que ela disse que o tempo todo aquela funcionária que era ruim só conseguia trabalhar lá por causa dela. Ela era dependente, na verdade, no final da história. A que era ruim só conseguia porque ficava sugando o tempo todo a outra. Perfeito. E assim, a gente pode caracterizar... Que filme que é? Eu não lembro o nome, eu vou buscar aí depois de colocar na Tá, descrição é do vídeo. responsabilidade nossa. Não cobrem a Evoluir, cobrem a Fabi. O Instagram dela. É recente até da Netflix esse filme. Netflix. Pelo menos procurem lá alguma coisa dessa base aí que vocês vão entender. É sobre vinhos o filme. E assim, a gente pode caracterizar também essa parada de dependência emocional quando a gente é demitido. E a gente não consegue se desligar daquela empresa. Né? A gente não consegue, porque é um tipo de relacionamento, é um tipo de luto afetivo que a gente tem que viver também. Né? Eu acho que todo fim ele exige que desenvolvamos e evoluímos nesse sentido, de que aquilo não faz parte mais de mim. Aquilo que me fazia tão bem, aquela rotina que eu tinha com aquele trabalho não existe mais. Né? Então, aquela dependência de rotina, de cotidiano, de colegas de trabalho, de reconhecimento, cara, eu não tenho mais. E tá tudo bem. Lógico que exige-se um processo para você processar tudo isso, né? Mas existe também. Eu acho que a gente pode caracterizar a dependência emocional no trabalho através daí, né? Poxa, como que eu posso me adaptar a uma nova oportunidade de trabalho se eu ainda estou ligado naquele trabalho que eu tinha? Entra né? duas questões aí, né? Entra a questão financeira, social, né? Que é quando a pessoa Sim. está numa situação complicada, que não tem comida, não tem alimento, tem um filho também, tem criança. E entra também naquela questão que a sociedade impõe pra gente, que a gente tem que estar casado, com filho e trabalhando. Então, ou tu estuda ou tu trabalha. Se não estiver nem trabalhando nem estudando, tu Você inexistente. É um vagabundo assim da vida, entendeu? Tipo, tu não vai ter futuro. Exatamente. Então a gente observa que pegando a luz da psicologia, que há a questão da dependência emocional com os colegas de trabalho, com a dependência emocional do fim do vínculo com o trabalho e a dependência emocional relacionada às expectativas sociais que a gente tem, né, ligadas ao trabalho, que a gente sofre aquela pressão. Às vezes a gente nem gosta do trabalho. Às vezes a gente está convicto de que aquele trabalho não é o que oferece a melhor vida para a gente. Mas a gente emocionalmente e socialmente é dependente daquilo ali, porque a gente pode sofrer consequências piores. O que vão pensar de mim se eu sair daqui? Se eu ficar desempregado? Se eu não produzir? O que eu vou sentir? Fazendo analogia entre relacionamentos e o trabalho e a dependência. Acomodação. Muitas coisas duram por acomodação. A dependência é mais a acomodação de... tá ruim, mas tá bom. Será que trabalho, né, pelo menos. Tá ruim, mas tá bom. E também, às vezes, é um medo, uma fuga, né? Do que você pode ter que trabalhar em você
para chegar a uma conclusão de desenvolver um comportamento que você tem que resolver sua vida, né? De ter medo do novo. Exatamente, né? Até que ponto eu tenho que me autoanalisar para descobrir que depende de mim mudar minha vida, não do outro. Se eu ficar acomodado e esperar as coisas acontecerem, provavelmente elas nunca aconteçam. Mas talvez eu tenha que despertar algo em mim que eu tenho que colocar em prática. E colocar em prática dói. Mudar dói. Isso quando você não se torna um robô dentro do trabalho, né? Você fica focando em querer subir o cargo o tempo todo, e subir, e esquece que tu tem vida fora daquele trabalho. Então fica naquela situação, tu vira dependente mesmo daquele trabalho, do que o teu chefe pensa de ti, do que os colegas pensam de ti. Isso é bem bom de discutir. Isso está muito ligado aos valores que a pessoa coloca, né? E a gente sempre toca nesse assunto, que é a questão do modelo de vida e de felicidade que você determina para a tua vida, né? Será que eu quero viver isso mesmo, né? Até que ponto eu estou dependente emocionalmente desse meu status, né? Será que é interessante realmente eu ficar aqui? Sei lá, talvez se eu tomar uma atitude de sair desse trabalho aqui, eu vou perder por um lado, mas eu vou ganhar muito mais do outro, né? E o que eu vou perder, será que eu vou sofrer bastante com isso? Um exemplo de uma história que eu conheço. A pessoa trabalhou 20 anos da vida. Quem é, Mica? Mentira, Ou não. Quem está assistindo vai saber. Não. Coloque, A pessoa, coloque a carapuça. a pessoa trabalhou por 20 anos e, de repente, decidiu que iria parar de trabalhar para viver. Literalmente, ela pegou e disse, olha, eu vou vender, vou criar outras fontes de renda menores, mas não vou mais trabalhar aqui de domingo a domingo, como eu trabalhava, e vou viver. Talvez acho que as pessoas que estavam ao redor estavam mais dependentes daquela situação do que ele próprio. Porque as pessoas acharam que ele estava doente, que ele ia morrer a qualquer momento, que ele não tinha contado, que tinha algum segredo, que tinha alguma coisa escondida, simplesmente porque ele decidiu que ele não iria mais estar aprisionado ao trabalho dele, que era de domingo a domingo. Que maravilhoso isso, Então, né? quando ele decidiu isso, as pessoas não conseguiam, de forma alguma, achar explicação. E ele diz que não, que ele literalmente colocou na mente dele, eu vou trabalhar até certo período, daqui em diante eu tenho que viver. Ele construiu essa decisão, né? Sim, exatamente. Então, ele não estava dependente, mas as pessoas ao redor criaram uma dependência a isso e que para elas ele não conseguiria viver se ele não estivesse dentro daquela função. Ele é o louco mais normal que tem no meio deles, né? E é engraçado que o público, quem tá em volta, fala, ó, tipo, se mata aí porque você tem que corresponder à minha expectativa, à nossa expectativa. Se você não trabalhar, se você não fizer, você não vai conseguir mais manter a sua vida. E conseguiu viver, segue até hoje normalzinho, tudo bonito, e vivendo. O que é o melhor de tudo é vivendo. O que a gente fala que é viver? Ter as oportunidades das experiências da vida, de viajar, de estar com a família, de estar com os amigos. Porque, se você acha que o seu trabalho é um lazer, só que tudo tem limite, a gente tem que compartimentar as coisas na vida. Não tem como dizer que você está vivendo no seu trabalho. Eu amo meu trabalho e eu só vivo de trabalho. Gente, na minha cabeça isso não existe. A gente tem que conseguir separar um pouquinho. Eu até recomendo como terapeuta, tá? Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Se você tem prazer no seu trabalho, ótimo, mas saiba separar as coisas. Parabéns pela sua atitude, inclusive. Gente, chegamos ao final. Sério? Sério. E passou tão rápido. E é sério por causa dessa moça. A gente nem falou da dependência da família. É verdade. Mas eu acho que isso gera um papo para um próximo podcast. Olha, Ana, tá vendo, Ana? Não me odeiem, por favor. Acabei de aparecer aqui. Eu acho que esse aspecto, né? E aí fica a sugestão para um próximo podcast, a gente falar da dependência emocional dentro do ambiente familiar. Alô, pessoal que está morando com os pais aí aos 40 anos, não se culpem, né? Mas eu vou deixar a reflexão para vocês. Será que vocês estão dependentes emocionalmente dos pais? Não se culpem, mas não se acomodem. Tipo isso. Não se culpem, mas tomem uma atitude na sua vida. Tá na hora de mudar. Compromisso? Vamos abordar isso mais na frente? Vamos, então. Compromisso. Eu acho que essa aqui ainda ficou faltando algumas coisas. Porque é muito amplo. Exatamente. Quando a gente fala de dependência, é muito amplo. Por exemplo, eu senti falta, sabe do que daqui?
Eu vou falar logo aqui, logo pra vocês Eu todos senti ouvirem. falta de comida. Ah, não, comida esteja outra parte, outro aspecto. A dependência emocional também dá fome. Alimentar. Verdade. Justamente, sabe o que? Os sintomas. A gente conseguir falar, acho que tentar de uma forma mais específica detalhar os sintomas da dependência emocional. Porque a gente falou muito, justamente a pessoa que quer estar perto e tudo mais, mas tem alguns outros aspectos, acho que conseguem deixar muito mais claro quando essa pessoa realmente ela está amando ou está dependente. Tem essa questão. Dá da gente falar aqui agora ainda? Dá tempo? Não, mas dá pra gente oferecer Você uma é odiado. pílula, dá pra gente dar uma pincelada no sentido de tudo que interfere a liberdade do outro ou a sua liberdade pode caracterizar uma dependência. Acho que no momento que você deixa de ser você para entrar no mundo do outro, quando você se diminui para entrar naquele mundinho ali, eu acho que já deixa de ser uma coisa saudável. Quando você aceita migalhas, Isso. porque você acha que não tem nada melhor do que aquilo. Nossa. Já tô arrochando. As metáforas também foram muito boas. Não, a dela... Ela não tem... A gente tinha que ter um troféuzinho, que eu acho. Que quando tivesse mais de um convidado assim, que rolasse bem... A gente vai providenciar, né, Nelson? Uma coroinha, alguma coisa. Recebi minha coroa invisível. Das melhores frases. Pessoal, a gente está chegando a mais um final de um Evoluir Podcast com um assunto muito interessante. Falei para vocês que era muito interessante o assunto, as convidadas. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês duas aqui, tá? Por enriquecer a nossa discussão, pela opinião de vocês, pela lucidez de vocês, né? E eu gostaria de contar com vocês para um novo bate-papo. Estamos aqui. Para a gente abordar Conte. principalmente essa questão dos sintomas. Ô, Fabi, Conte. se venda aí. Ah, você vai deixar agora... Opa, pera, até me arrumar aqui. Então, pra quem não sabe, né, além do programa na Rádio Princesa, que é o Bom Dia Princesa que eu apresento, tenho também um podcast que agora já pode. Sigam. Peraí, não se venda. Agora já pode com D mudo, inclusive, tá bom? Não é tão sério quanto aqui, mas é interessante também. É muito interessante. Pra quem gosta de entretenimento, né? A gente tem que fazer a parte séria. Inclusive, eu quero também, em algum momento, a gente tentar abordar a psicologia, porque é uma coisa que me chama muito a atenção. Dentro da rádio, hoje, a gente faz um trabalho que é o Fala com Quem Entende, onde a gente leva profissionais de variadas áreas. E psicólogos, em 6 meses, nós já levamos, acho que 3 psicólogos lá, Ah, que legal. para abordar sobre o atendimento psicológico, pré e pós-natal, ansiedade, sobre a depressão. Quero levar aqui o tema de hoje também para lá, porque é o que a gente estava conversando no começo do episódio de hoje. Se a gente não tem informação, você não vai saber o que está acontecendo em casa. Não tem como você Exato. saber se você está doente, se você nunca sentiu aquele sintoma, se você não sabe que aquilo caracteriza aquela doença ou algo do tipo. Então, o quadro hoje dentro da rádio tem essa função de informar mesmo e facilitar. Apesar do mundo que a gente vive, de digital, coisas muito fáceis, ainda assim a gente percebe que as informações que realmente são importantes ainda chegam muito disfarçadas para as pessoas, ou às vezes nem chegam, né? Exato. Então, quero agradecer desde já o espaço, tá bom? Eu te agradeço. Parabéns pela atitude. Quer se vender, Ana? Aqui, ó. Já te cumprimentei antes. Gente, não tenho ainda, né, nenhuma especialidade. Estou ainda no processo de faculdade. Faço psicologia, mas, porém, faço os meus textos e tento trazer para o Insta, para o meu, no caso, meu pessoal, questões sobre doenças, patologias, comportamentos, que eu acho que precisa dentro da psicologia, porque a gente precisa mudar um pouco esse campo da psicologia aqui em Santarém, fora de Santarém, porque a gente vê as notícias por aí, vê como os profissionais, alguns profissionais estão tratando, né? Então a gente tem que trazer um pouco da evolução para o meio da psicologia. Eu posso falar meu Instagram? Claro. É @Ana Araújo, Ana com 2 N's e 2 J's. Aí underline de novo, segue lá. Coloca na descrição, para facilitar depois. Sim, a gente vai estar É vinculando. um código, né? A gente vai estar vinculando as publicações, mas eu queria muito agradecer vocês novamente, né? E, gente, deixando para vocês aqui que essas discussões complexas, né? É justamente a nossa colega que vai presenciar muito isso, que tem a intenção de tornar a psicologia mais acessível
né? Que esse é o intuito desse podcast. Mais acessível, mais informativo, para a gente agir de forma mais preventiva, né? Eu gostaria de agradecer você estar assistindo a gente e, principalmente, ao menor sinal do que a gente tratou aqui, gente, procure um psicólogo, procure evoluir. Beleza? Beleza. Até o próximo Tchau. podcast. Até mais.